diante de uma chance, de uma possibilidade de que em janeiro tenhamos a aprovação dos ETFs. O ouro, quando ele teve o seu ETF Spot aprovado nos Estados Unidos, foi enorme. Porque se de fato uma hora que o ETF de Bitcoin for aprovado, a gente pode ter de fato uma alta do Bitcoin. Quando a gente fala isso, a gente está falando de dinheiro em Bitcoin, né? Ou seja, liquidez entrando em Bitcoin. Até meados de março de 2024, que coincide com o halving do Bitcoin. Essa vitória da Grayscale, que não é uma aprovação de ETF, já fez o Bitcoin subir mais de 5, 6% em poucas horas, imagina que de fato uma aprovação não faria, não é mesmo? A SEC enrole até meados de março para coincidir com a data do halving, e aí tem um mega pump no mercado, com esses agentes já ali, obviamente, investidos. Quer dizer então que o ETF de Bitcoin é o que vai explodir as criptomoedas? Você tem certeza disso? Afinal, a aprovação do ETF de Bitcoin vai fazer o preço explodir ou derreter? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrique Vidal e hoje a gente vai falar sobre uma narrativa que está rolando muito aqui no mercado, que eu preciso avisar para vocês porque parece muito com 2021, que é a aprovação do ETF Spot de Bitcoin. Isso parece ser uma coisa muito boa, eu vou explicar aqui para vocês toda a narrativa e a gente vai também ver o lado que é a realidade do mundo cripto e a realidade do mercado financeiro. Infelizmente as coisas não são tão fáceis assim quanto parece e eu vejo muita gente falando que o Bitcoin vai subir com a aprovação do ETF. Eu tenho uma visão diferente e eu te convido a conhecer essa visão agora. Por isso mesmo, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e também eu quero que você volte aqui nesse vídeo depois para me cobrar de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Se eu estiver errado, quero que você me cobre, mas se eu estiver certo, eu mereço pelo menos o seu like. Então, vamos entender um pouco mais o que é esse ETF de Bitcoin. O ETF de Bitcoin já foi aprovado, mas foi aprovado um ETF de futuros, que é um pouquinho diferente do ETF Spot. O que isso significa? O contrato futuro, você não compra necessariamente o Bitcoin na hora, você compra um contrato futuro desse Bitcoin e é quando acaba esse contrato, você faz a troca, né? Porém, o ETF Spot, a instituição que está oferecendo esse ETF, compra necessariamente o Bitcoin quando ele é negociado nesse ETF. O que é um ETF? ETF é Exchange Traded Funds, que seria um fundo negociado em bolsa. É basicamente um fundo de Bitcoin, mas aí tem todo aquele sistema de segurança do mercado tradicional, que é basicamente para você não tomar golpes e esse tipo de coisa, porque é algo muito mais consolidado. Eu não estou falando aqui que é uma coisa ruim de acontecer essa aprovação, eu só estou falando que o timing que as pessoas estão pensando tá um pouco errado, porque as instituições jogam um jogo meio sujo e vocês vão entender o que eu quero dizer. Então o que acontece? A aprovação de um ETF Spot de Bitcoin é sim positivo pro longo prazo, mas pro curto prazo eu acredito que seja o motivo da bolha estourar de vez e tudo começar a cair. Você vai entender exatamente o porquê que eu acho isso, só que para você entender um pouco melhor o ETF, é basicamente uma forma das pessoas comuns comprarem através de corretoras ou então até corretores do próprio banco pode oferecer esse ETF de Bitcoin para os clientes dos bancos e essas coisas, entendeu? Então fica muito mais fácil para a adoção e é exatamente isso que mora o problema, porque geralmente esses ETFs são aprovados no topo para, primeiro, ter liquidez o suficiente de pessoas querendo comprar aquele topo e eles conseguirem desfazer da mão deles, que são as instituições, e segundo, quando tem uma data meio que pré-estabelecida para esse tipo de coisa, é muito mais comum ser um evento de compra nos rumores e venda no fato. Isso é o que mais acontece e aconteceu em 2021 com o ETF de futuros do Bitcoin. Eu já falava pra galera, quem me acompanha há bastante tempo no TikTok viu esse vídeo, deu falando que Bitcoin não ia chegar a 100 mil dólares e também Bitcoin não subiria com o ETF de futuros do Bitcoin. Ah, Henrico, mas agora é diferente, porque agora eles compram o Bitcoin. Você acha mesmo que as instituições comprariam no topo caso o próprio Bitcoin estivesse subindo na hora? Eu acho muito difícil. Porém, eles seriam muito espertos de pegar toda a corretagem,
das pessoas que são clientes deles que estão querendo comprar Bitcoin, já que Bitcoin está no hype e o ETF acabou de ser aprovado. Você acha mesmo que essas instituições que agora estão buscando tanto esse ETF de Bitcoin não tá com o bolso cheio há muito tempo? Vocês têm que entender essa parte, entendeu? Porque as pessoas acham que é tudo muito lúdico, né? Parece uma novela que acontece. Mas esse mundo dos investimentos, ele é muito mais selvagem do que parece. É literalmente eles querendo o seu dinheiro. Então, por isso que eu acredito que seria uma narrativa perfeita. Juntar, por exemplo, até com o próprio halving. Eu acredito que o próprio halving não é um motivo para o Bitcoin subir. E vocês vão entender porque eu vou passar tudo aqui. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são as notícias de 2021 falando sobre essa possível alta que o ETF de futuros iria fazer. Por exemplo, essa daqui da própria Exame, né? Future of Money. 4 fatores sobre a alta do Bitcoin que podem fazer o preço continuar subindo. E detalhe, isso aqui foi dia 5 de outubro de 2021. Dia 5 de outubro de 2021, o Bitcoin estava em 53 mil dólares, tá? E eles estavam falando que ia continuar subindo. Eram os motivos para continuar subindo. Vamos ver quais são esses motivos, né? Primeiro deles, né? É claro que tinha que ter especialistas da indústria cripto, ninguém sabe quem são esses especialistas, afirmam que a resiliência do Bitcoin nos últimos tempos está pautada no apelo da criptomoeda para ser uma reserva de valor. Sempre tem essa narrativa da reserva de valor, né? O que é uma reserva de valor para você? Tem várias coisas que podem ser uma reserva de valor, inclusive qualquer coisa que bate a inflação é uma reserva de valor, mas tudo bem. Na entrada de investidores institucionais, na especulação que os Estados Unidos em breve aprovarão um ETF de criptoativos. Então assim, já começou aqui, né? O tal ETF vai fazer com que o Bitcoin continue subindo. O que a gente viu na realidade, depois aqui a gente deu um voo de galinha para só derreter. E ele fala aqui, um otimismo recente que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos irá aprovar em breve um ETF de futuros do Bitcoin, também aparenta estar motivando altas no mercado. Uau, vamos para a lua, meu parceiro. O que aconteceu? Caiu, é lógico, todo mundo tava esperando, é assim que acontece. Vamos ver outra coisa, dia 19 de outubro de 2021, falando aqui, o impacto e a importância do lançamento do primeiro ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Produto que será de futuros de Bitcoin pode ser a peça que faltava para a criptomoeda atingir novas máximas históricas. Será mesmo que aconteceu novas máximas históricas? Sim, aconteceu novas altas históricas. Só que qual que é o ponto? Aconteceu novas altas históricas com as pessoas achando que ia chegar a 100 mil dólares e virou poucos dias depois, dia 8 de novembro, a gente virou e derreteu mais de 70%, 77%. Então, saber jogar o jogo é muito mais importante do que você escutar o que os outros estão falando. Vamos entender uma coisa aqui. Por que esse tipo de notícia sai falando, inclusive, aqui embaixo, que recentemente o analista técnico e fundador da Enfork, ele deve ter se enforcado. Fausto Botelho traçou estimativas que a valorização do primeiro ciclo do Bitcoin aplicada no mercado atual levaria o preço a pelo menos $1 milhão. Já uma projeção mais conservadora, levando em conta o rally que acumulou no final de 2017, aponta que o topo do ciclo em curso, ou seja, o ciclo que estava acontecendo há 2 anos atrás, estaria entre 100 mil e 200 mil dólares. Diante disso, a expectativa é que o lançamento do ETF nessa terça-feira possa ser um forte catalisador para o preço do Bitcoin nas próximas semanas e meses, que também deve puxar outras criptomoedas juntas. O que a gente viu, gente? Caiu, despencou 77%. As altcoins caíram cerca de 95%. O que acontece, pessoal? Essas empresas pagam essas notícias porque eles sabem como que as sardinhas funcionam, como que as pessoas que estão entrando no mercado funcionam. Quando elas veem uma notícia como essa, é algo muito positivo para elas. E realmente é, no longo prazo. Mas no curto prazo, é uma clássica oportunidade de comprar no rumor e vender no fato. Aqui no fundo, quando a gente chegou no fundo da queda da FTX, eu falei para todo mundo que isso aqui era o fundo. Eu falei pra todo mundo que a gente não ia chegar a 12 mil dólares, que a gente voltou aqui muito rápido, inclusive, já no janeiro desse ano eu falei assim, pronto, saímos do fundo, não vamos mais revisitar esse fundo. O que aconteceu? O Bitcoin continuou subindo, e em todas essas quedas aqui, todo mundo está falando que Bitcoin vai cair mais, vai chegar a 12 mil dólares. Agora a narrativa mudou um pouco, 22 mil dólares. Eu não acredito que a gente saia daqui, acredito que a gente continue subindo, e as pessoas não vão entender nada. E quando chegar lá em cima, vão lançar o ETF.
porque as pessoas não compraram em toda essa subida porque estavam esperando os 12 mil dólares que todo mundo estava falando. E aí nessa subida tem toda a narrativa do halving e tem toda a narrativa do ETF de Bitcoin Spot. E aí o que acontece? Pode convergir ainda e fazer uma narrativa maluca, onde todo mundo vai falar, nossa senhora, agora é o momento perfeito, porque vai ser aprovado dia tal e também o halving vai acontecer dia tal, quase uma semana, um mês antes, depois, sei lá quando. E aí quando isso acontecer, será o topo. Assim como, por exemplo, aqui nesse topo foi o IPO da Coinbase no mercado tradicional. Todo mundo falou assim, agora as empresas vão começar a olhar para cripto diferente, porque agora temos uma exchange na bolsa de valores e tal, e isso vai fazer com que o preço exploda, meu Deus, vamos lá, e buf, caiu, entendeu? Então, a gente tem que entender essas narrativas que acontecem no mercado para você comprar o topo. Se você acredita que o halving e o ETF de Bitcoin vai fazer explodir, você está errado. Sinto lhe dizer, eu falo isso de coração para poder ajudar vocês. E por que eu digo isso? Se a gente olhar aqui, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, né? Vamos dar um zoom out aqui. Quando que foi a aprovação do ETF de futuros? Foi aqui, ó, dia 16 de outubro. Depois da aprovação do ETF, para alta histórica, foi 10%. 10%. O ETF ele só foi pro mercado realmente dia 19, aqui ó. E do dia que o ETF entrou no mercado até a alta histórica, são 5%. Então não espere esse tipo de notícia para comprar as moedas, porque provavelmente vai estar no topo. Aqui tudo estava com a narrativa de que ia ser aprovado. Aqui foi aprovado. E aí o que aconteceu? O preço virou, porque todo mundo comprou aqui sem saber o que estava fazendo, achando que ia chegar a 100 mil dólares, porque essa era a narrativa. E agora a narrativa é a mesma. Ah, meu Deus, o ETF de Bitcoin vai ser aprovado, o ETF Spot, que legal. Sim, é legal, mas não agora. Calma. Por quê? As instituições só vão entrar realmente no Bitcoin no fundo. Não tem como elas comprarem o topo. Esquece, elas fazem o topo. E vocês compram errado o topo. Esse que é o ponto. Lançar um ETF é muito mais lucrativo e lógico para uma instituição financeira lançar isso no topo, no hype máximo. Porque aí gera liquidez para eles venderem o topo para vocês. E agora eu vi outra narrativa surgindo, que é a explicação do porquê que esse ETF Spot é diferente do outro e por que vai subir. É basicamente por causa do ouro. Olha só o que aconteceu. O ouro subiu 350% após a aprovação do primeiro ETF Spot. Bitcoin poderia fazer o mesmo? Isso daqui foi postado agora dia 16/7/2023 e todo mundo está especulando isso agora. E a aprovação do ETF nos Estados Unidos do ouro, lá em 2004, foi positiva para o ouro, tá? Mas as pessoas esquecem um pouco de olhar o macro, de olhar o que estava acontecendo por trás para que o ouro subisse, não só por causa do ETF, mas por causa das condições de mercado. Quais eram as condições do ouro naquela época? A gente estava saindo da bolha do .com. Aqui estourou a bolha do .com, né? 2000. E aí então só foi achar o fundo lá em 2003. Foram 3 anos de queda no Dow Jones. E com isso, o ouro também, aqui a gente pode ver que ele tem uma relação inversa ao mercado de ações. A gente pode ver que o topo aqui foi o fundo do ouro. E a partir do momento que o preço começou a cair, o ouro começou a subir. Não foi por causa do ETF, porque aqui não tinha ETF ainda, por causa das condições de mercado. E eles sabiam dessa estrutura aqui, eles sabiam porque eles que causam essas estruturas. São as instituições que causam as bolhas do mercado financeiro. E aqui foi a bolha de 2008. E o que aconteceu? Desde 2001 estava acontecendo um bull market no ouro. E quando que parou o bull market do ouro? Foi só em 2011, por conta das condições do mercado, e só a partir de 2011 que aqui o ouro começou a cair e finalmente aqui depois do ouro começar a cair e andar de lado até hoje que o mercado financeiro começou a explodir. Então o que a gente aprende? O ouro andando de lado ou caindo é positivo para os mercados. Olha aqui, ó. O ouro subindo, o mercado anda de lado até achar o topo e começar a cair ou andar de lado, e assim o mercado tradicional sobe
com isso. E por que isso acontece? Porque o ouro é também um ativo que eles usam para rotacionar toda essa grana. O que eles fazem? Eles compram ouro, o mercado cai porque eles usam o dinheiro do mercado para comprar ouro. Aí o ouro sobe. E aí todo mundo fala, meu Deus, eu tenho que comprar ouro, tá tudo, meu Deus, uma recessão, já era, tudo vai despencar. E logo no fundo é o topo do ouro. E aí as sardinhas que compraram o topo do mercado financeiro e venderam a baixa, porque agora eles têm que comprar ouro, porque essa que é a narrativa, eles compram o topo do ouro e vendem as ações no fundo. E aí acontece o inverso. As instituições, mais uma vez, vendem o ouro para essas sardinhas, compram as ações na baixa e explodem o mercado financeiro, enquanto o ouro cai lentamente e as sardinhas vão perdendo dinheiro mais uma vez. E assim se repete o ciclo. Sempre é assim. E agora com o Bitcoin não será diferente. E por que é errado a gente relacionar o Bitcoin com o ouro? O Bitcoin não tem as mesmas propriedades que o ouro, gente. Não é ouro digital. Não é só porque ele é douradinho lá na fotinha do Bitcoin que ele é ouro digital, gente. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Ele é muito mais ligado com o mercado tradicional, por exemplo, o índice Dow Jones, do que com o ouro. E eu vou te provar isso. Vamos colocar o gráfico do Bitcoin e do ouro em cima do gráfico do Dow Jones para vocês entenderem exatamente o que eu tô falando. Aqui temos o gráfico do Dow Jones desde aqui 2009, né, que foi quando o Bitcoin surgiu. Porque a gente só tem dados do Bitcoin a partir de 2011, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico azul é o Bitcoin. E esse aqui embaixo é o Dow Jones. Vamos ver o que o ouro fez nesse meio tempo? Esse aqui em roxo é o gráfico do ouro. O que a gente enxerga? A partir do momento onde o Dow Jones está subindo, ele está aqui em uma tendência de alta, em um bull market, Bitcoin está subindo também. Porém, a gente vê uma relação inversamente proporcional do ouro com o próprio Bitcoin. O que a gente enxerga aqui? O Bitcoin sobe a partir do topo do ouro, enquanto o ouro cai. E o topo do Bitcoin, ele ainda está aqui com o fundo do ouro. E o ouro continua caindo e o Bitcoin cai junto aqui também. Só que aí depois, o que acontece? Mais uma vez, o ouro andando de lado e o Bitcoin explodindo. O que aconteceu com o Dow Jones nessa época? Quando o Bitcoin fez seu topo, o Dow Jones andou de lado. Olha isso aqui, ó. Aqui, o Dow Jones andando de lado e o Bitcoin em seu bear market. A partir do momento que o Dow Jones rompeu a alta histórica, Bitcoin também rompeu sua alta histórica. Ah, Henrico, mas e depois, nesse topo? Foi também pertíssimo do topo do Dow Jones até que ele andasse de lado de novo. Ele andou de lado todo esse tempo, enquanto isso o Bitcoin estava andando de lado também, até quando ele rompeu sua alta histórica de 2020, né, que aconteceu aquilo lá no mundo, que eu não posso falar aqui, mas aconteceu aquilo no mundo, e aí ele voltou e rompeu sua alta histórica, assim como o Bitcoin rompeu sua alta histórica. E até a movimentação aqui de cima é parecida, onde a gente acha o topo junto. Olha aqui, ó, basicamente quase no mesmo dia aqui que o topo do Bitcoin aconteceu o topo no mercado tradicional. E aí a queda do mesmo jeito, achou o fundo do Bitcoin ao mesmo tempo, quase no mesmo dia. E aí, o mercado tradicional retorna, Bitcoin retorna também. E o ouro, né? O que a gente vê nesse meio tempo? O ouro, a gente vê ele fazendo o contrário do que o Bitcoin e o mercado tradicional estava fazendo. O ouro caindo, mercado tradicional subindo, Bitcoin subindo. Ouro andando de lado, mercado tradicional subindo, Bitcoin subindo. Depois, ouro sobe, mercado tradicional anda de lado, Bitcoin anda de lado. Até que acha o topo, o mercado explode junto com o Bitcoin e o ouro anda de lado. O que isso nos ensina? Os dados não mentem, galera. Ouro digital não é Bitcoin. Bitcoin não é ouro digital, porque sequer eles têm a mesma característica, sequer eles andam juntos. Então por que a galera tem essa mentalidade ainda? O ETF de Bitcoin sendo aprovado é lindo para ser uma narrativa de topo. É perfeito. É a estratégia mais genial que eu vi até hoje para vender o topo na cabeça das sardinhas. É juntar o ETF de Bitcoin com essa narrativa do halving, né? E por que eu falo tanto do halving? O Dow Jones tem uma relação muito mais perfeita com o Bitcoin do que o próprio halving ou ciclos de 4 anos ou o próprio ouro. Só que o ouro, ele tem uma relação inversamente proporcional. Então, uma alta no Dow Jones é muito melhor do que uma alta no ouro
pro Bitcoin. Por isso que a gente tem que entender isso daqui. E é por isso também que isso daqui não faz sentido, gente. E aí ele fala aqui nessa matéria, então se o ETF de Bitcoin for aprovado a $30 mil, copiando o retorno de 346 do ouro após a primeira aprovação do ETF em 2004, o preço do Bitcoin teria um retorno de 346, que seria $138 mil. Eu acho isso sem noção total, porque não faz sentido nenhum, tá? Então, anotem o que eu tô falando e me venham cobrar depois, caso eu estiver errado. Espero que você tenha entendido que o Bitcoin não vai subir com o ETF de Bitcoin e sim cair, então se prepare para esse tipo de cenário, tá bom? Eu estou me preparando e as pessoas de dentro do Close Friends Cripto Rico também estão se preparando. A gente já está comprando cripto desde o ano passado, desde junho do ano passado, que eu falei que era o fundo das altcoins. E o que a gente viu aqui? O fundo das altcoins. E é exatamente essa estratégia que a gente está jogando, onde eu vou transformar cerca de R$10 mil para mais de R$100 mil. Se você quer saber mais, primeiro link da descrição, Close Friends Cripto Rico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto demais e até a próxima.